Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 2 ou 3 Podcast. Hoje dando continuidade aqui, no nosso podcast, dessa vez com um novo tema, E no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre virtudes cristãs, Eu, João, estarei aqui como host no episódio de hoje, fui incumbido dessa missão, E decidi aqui escolher um tema a respeito das virtudes cristãs. O tema é o seguinte: vivendo uma vida mais significativa através das virtudes cristãs. Nós vamos falar sobre 5 virtudes aqui específicas, do cristianismo, porque quando a gente fala de virtudes cristãs, são muitas virtudes, são várias. Então eu optei aqui por escolher 5, e a gente vai estar falando um pouco, conversando um pouco, batendo um papo a respeito dessas virtudes, E quais são essas virtudes? São elas: a fé, caridade, humildade, justiça e domínio próprio, certo? E hoje eu estou aqui acompanhado, no episódio de hoje, com o meu amigo Pedro Gomes. Fala um oi aí, pessoal. E aí, pessoal? Estou aqui acompanhado com o Robert Peaky Blinders. Boa noite. E nosso querido amigo, irmão Pedro Prado. Amém. Uma boa noite a vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Isso aí, esses são os participantes de hoje. Muito obrigado aqui pela presença de cada um de vocês e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. A gente espera mesmo que realmente esse tema ele venha servir para a edificação de cada um, E antes da gente partir aqui, para cada uma das virtudes, eu gostaria de fazer aqui um breve panorama, um comentário geral a respeito do tema em si, que a gente vai tratar aqui nesse podcast. E gostaria de perguntar para vocês, deixar a pergunta aqui para vocês, o que vocês acham desse tema, e qual a importância da gente conhecer, de nós como cristãos, termos o conhecimento desse tema, e no que ele pode ajudar, no nosso dia a dia, a gente tendo um conhecimento mais profundo dessa nossa missão, desse nosso dever, de viver uma vida mais virtuosa, Então, gostaria que vocês comentassem aí um pouco do que vocês acharam sobre esse tema, e no que ele acrescenta para a nossa vida. Pode começar aí. Se você quiser, eu começo então. Bom, eu gostei muito do tema também por várias questões. É interessante mesmo a gente refletirmos sobre isso, Refletirmos um pouco sobre as virtudes que um cristão, pode ter e sobre as consequências de não ter essas virtudes, Porque no dia a dia de nossas vidas, um cristão precisa ter essa virtude. E se nós formos analisar todas essas virtudes que você colocou aqui em questão, todas elas, se nós puxarmos principalmente a fé, a caridade, essas são frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, Perfeito. E as outras também dá para encaixar também em outros frutos que o Espírito Santo dá. Exato. Tanto a justiça, a humildade, nós podemos colocar naquela pessoa da benignidade, na pessoa que é boa, então justamente ela vai ser justa e vai ser humilde também. Então, nós temos esse fruto do Espírito Santo, é uma característica de um cristão. Então, acho interessante muito analisar sobre isso também, algo que eu estava refletindo sobre isso. E as consequências, As consequências de você não ter essas virtudes, Pessoas que não têm essa humildade, pessoas que não agem segundo a justiça, pessoas que não têm fé, Pessoas que não têm fé alguma em nada, que não têm crenças também. Não somente a fé para crer em um Deus, mas a fé também em coisas que podem acontecer, a fé de que algo vai dar certo. Então, tudo isso é uma virtude para o bem do cristão. Não é somente para falar, não, eu faço isso porque é necessário, porque é uma regra, uma lei que está ali na Bíblia Sagrada, no livro cristão, mas não, é algo para o bem do cristão, para uma vida melhor. Porque se nós seguirmos todas essas virtudes aqui, se nós conseguíssemos seguir de ponta a ponta todas essas virtudes, eu creio que nós conseguiríamos ter uma vida melhor, não somente com Cristo, mas com a sociedade também, tendo todas essas características, essas virtudes. É um ponto também que eu queria deixar. Amém? Só isso. Amém. Não, muito bacana o ponto que o irmão Pedro tocou, Estudou a Bíblia, para falar. Um pouquinho. Enfim, o irmão Pedro tocou num ponto muito interessante que eu tinha separado aqui, para falar. Justamente essa questão do fruto do Espírito, Quando eu estava
pensando aqui, né, nesse tema, refletindo um pouco sobre essas virtudes e analisando cada uma delas, eu justamente fiz essa ligação também, que essas virtudes elas são citadas lá no fruto do Espírito, né, lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 20, a partir do verso 22, né, o apóstolo Paulo ele escreve: mas o fruto do Espírito é amor, né? Então a gente tem em algumas versões o amor aqui é caridade, né? Então algumas versões amor, outras versões caridade. Então a gente tem aqui uma dessas virtudes, né, que é vai ser objeto do nosso estudo aqui, né? Como também um dos frutos do Espírito, né? Então o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fé, né? Mais uma virtude que a gente vai falar aqui que também é fruto do Espírito, mansidão, temperança aqui, que é o domínio próprio, né? Novamente, né? Algumas versões trazem temperança, outras trazem domínio próprio. Então a gente vê aqui justamente essa relação das virtudes com o fruto do Espírito. Muito bem destacado aí pelo irmão Pedro. Agora eu vou passar para vocês fazerem o comentário de vocês, né, a respeito da pergunta, né, que eu tinha feito. Paz do Senhor, meus irmãos que estão nos acompanhando aí de suas casas. Mais uma vez estamos aqui, né, para conversarmos um pouco sobre esse assunto, né. É um assunto muito interessante, né, no nosso dia a dia, né. Será que é só é necessário, né, já basta a gente só ir para a igreja, né, para sermos cristãos, né, que precisamos fazer nosso dia a dia, né? Basta acreditar em Jesus, que Deus existe, que Jesus existe, que morreu na cruz, ou tem um dia a dia atrás disso, né? Então é necessário que essas virtudes existam em nossas vidas, né? Conforme essas 5 aí que foram citadas, para que a gente possa viver realmente, né, a realidade do Evangelho, né, e ter o privilégio de estar conhecendo cada vez mais os caminhos do Senhor. Amém? Amém. Muito bem destacado também pelo irmão Pedro aqui, né? De fato, viver essas virtudes é como que o nosso modo de vida deve ser, né, como cristãos, né? Não basta apenas a gente frequentar apenas a igreja, dizermos que cremos em Cristo, mas se nós não vivemos de fato como crentes em Cristo, e aquele que vive verdadeiramente, genuinamente uma vida em Cristo, ele vai prezar por viver essas virtudes, né, por praticar cada uma delas. Irmão Robert, deixa seus comentários aqui a respeito do tema. Amém. Eu acho muito importante para o nosso dia, né? Nossos dias. E esse tema, né, ele vem nos mostrar que não basta, como Pedro disse, né, não basta eu somente frequentar um templo, uma igreja, mas eu entender que o Evangelho é uma boa notícia, né, de algo que nós recebemos do Senhor, mas que ele também tem um bojo que vem junto com ele, que são a gente revelar esses frutos, né? A gente mostrar à sociedade que nós não somos diferentes porque nós vestimos outra roupa. Nós não somos diferentes porque nós estamos com características de roupa diferente. Não, a gente é diferente porque a gente tem esses frutos do Espírito. E a gente carrega essas virtudes. Então, o quão importante é a gente poder olhar para isso. Não só, eu já ouvi alguém dizer. Não, eu ir a fundo mesmo. Não, deixa eu ver as virtudes do Espírito. Deixa eu ver o que eu preciso, né, para que eu me enquadre em ser um cristão. O que eu preciso fazer? O que eu preciso viver para ser um cristão verdadeiro? Então, acho que é muito importante a gente destacar isso e o quão importante está sendo esse episódio para que as pessoas vejam isso, né? Não somente assistam e seja mais um episódio, seja mais um vídeo qualquer que elas estejam assistindo, não, mas que elas olhem para isso, olhem para esses assuntos que serão tratados aqui e vejam, não, eu preciso viver isso, eu preciso buscar mais, eu preciso entender mais sobre essas virtudes, eu preciso mergulhar mais no Espírito para que isso venha fazer parte da minha vida. E entender também que para que essas virtudes elas sejam emanadas de nós, haverá situações que vão provocar essas virtudes acontecerem, né? Então, para que eu seja um cara manso, vai ter diversas situações que vai exigir a minha mansidão, né? Para mim ser uma pessoa que tem esse domínio próprio, meu Deus, vai ter diversas situações que vão exigir que
eu mostre esse domínio. Então, entender isso, né? Que essas virtudes não vão cair como uma pedra na minha cabeça, eu vou dormir não tendo domínio próprio e vou acordar tendo domínio. Não. Vão ter diversas situações que vão provocar isso em mim. E eu acho isso muito importante a gente falar sobre isso e que as pessoas assistam isso. Amém. Vocês destacaram muito bem aí, né? Apenas para mim fazer aqui um comentário, né, a respeito do tema também. Como que eu cheguei nesse tema, né? Até compartilhar um pouco com o pessoal isso. Eu tenho me interessado bastante por um pouco do estudo da filosofia, né? E eu tenho lido um livro, né, do Aristóteles chamado Ética Nicômaco, né? É o nome do livro. E nesse livro ele vai tratar justamente sobre o quê? Sobre virtudes, né? Porque nesse livro ele vai buscar dar uma resposta para uma pergunta que basicamente sempre esteve, né, na humanidade. O ser humano, o homem, ele sempre fez esse questionamento, né? Como eu posso ser mais feliz? Como eu posso alcançar uma vida mais significativa? E o Aristóteles, ali fazendo uma análise sobre isso, ele vai chegar à conclusão de que o fim último das coisas, né, é a felicidade, né? É claro que para nós cristãos a felicidade ela não vem das nossas próprias, eu falo assim, a felicidade última, né, a nossa maior felicidade, ela não vem especificamente, eu diria, das nossas ações, do nosso modo de vida, mas ela vem do próprio Cristo, né, o nosso Senhor. A nossa alegria está nele, na presença dele. Mas ele destaca um ponto muito interessante que, de fato, né, na análise dele, ele chega à conclusão de que um viver mais significativo, um viver mais profundo é um viver virtuoso, né? E é interessante isso porque a gente está falando de um filósofo que ele não vivia no contexto do cristianismo, né? Ele inclusive, Aristóteles, a gente está falando de um período antes de Cristo, então há muito tempo atrás, né? Mas foi uma pessoa que chegou à conclusão de que, não, peraí, viver de qualquer maneira, viver, né, segundo os prazeres, segundo os vícios da carne, não vão preencher verdadeiramente a vida do ser humano. Tem algo mais profundo, tem algo mais verdadeiro que o ser humano pode fazer para ele alcançar uma felicidade plena. E ele destacou que essa felicidade ela é alcançada pelas práticas das virtudes. E nesse livro ele vai justamente pontuar cada uma dessas virtudes, explicar cada uma delas. É realmente muito interessante. E lendo esse livro eu pensei, poxa, e as virtudes cristãs, né? A gente pode aprender muito com isso. Como eu destaquei aqui, nossa felicidade não está num hábito, não está, eu diria, num modo de viver, especificamente a nossa felicidade máxima. Ela está novamente, ela está em Cristo. Nossa alegria está nele. Mas é fato que quando nós vivemos dessa maneira, que quando nós vivemos uma vida de fé, quando nós vivemos uma vida de amor sacrificial, que é a caridade, quando nós vivemos uma vida de humildade, de justiça, de domínio próprio, nós alcançamos uma felicidade maior do que uma felicidade momentânea, uma felicidade passageira, que aqueles que estão no mundo alcançam por meio do prazer, né, por meio de uma vida hedonista, uma vida voltada para os prazeres da carne. Então é por isso que eu achei muito interessante a gente falar sobre esse tema nesse episódio, justamente como um motivo, né, um incentivo para nós como cristãos, para os irmãos que também nos acompanham aqui, a de fato viver uma vida com mais atenção, né, para viver de fato, né, nessas virtudes, na prática dessas virtudes, porque isso vai nos preencher e isso vai nos fazer viver uma vida mais significativa, que é o ponto central aqui, né? Que a gente vai fazer justamente essa distinção. Aquele que vive na prática das virtudes, ele vive uma vida mais profunda, uma vida mais verdadeira, uma vida mais significativa do que aquele que vive apenas nos prazeres da carne, dos vícios, né? Então é isso sobre essa introdução, acho que ficou bem claro aqui pra gente, né, como cada um dos irmãos também destacou. Eu queria agora partir para a primeira virtude, né, que a gente separou aqui, que é a fé, né? E eu separei aqui, para a gente falar da fé, alguns versículos base para isso. Então, gostaria de citar aqui na Palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 1.
Hebreus 11:1. É um texto bem conhecido, né? Quando a gente fala de fé, acho que talvez um dos versículos que salta na nossa mente é esse versículo aí, né? E ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então, esse é o primeiro versículo. E o segundo versículo também está lá em Gálatas, capítulo 2, no verso 20. Gálatas 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, esses são os nossos versículos base aqui, né, para a gente falar sobre fé. E essa passagem aqui, né, onde Paulo fala sobre isso, né, que ele já está crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E que agora ele vive nessa vida de fé no Filho de Deus. Então, essa aqui é a virtude da fé. No que consiste essa virtude? A fé na existência de Deus, no Deus Criador dos céus e da terra, e no seu Filho, Jesus Cristo, né? Que é o próprio Deus, que é o Verbo de Deus, que é o Deus encarnado que foi enviado a esta terra para morrer pelos nossos pecados e nos redimir, né? Nos dar a redenção, nos dar a salvação. Essa é a virtude da fé, viver uma vida voltada na fé em Deus e na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, né? E eu queria fazer aqui uma pergunta para vocês, né? Por que na Bíblia a fé é uma virtude, né? Por que a Bíblia destaca a importância da fé e por que ela é uma virtude? Então, eu gostaria de deixar essa primeira pergunta e gostaria que vocês me respondessem para a gente dar andamento no tema aqui. Porque ela seria uma virtude? Isso. Algo... Eu até já separei um versículo aqui que você estava falando, eu já lembrei desse versículo. Que se encontra em Efésios, no capítulo 2, e o versículo é o 8, que diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é algo que vem de Deus. E provém do Senhor, como aqui está dizendo, é um dom de Deus, né? Então, a fé, ela se torna uma virtude por isso, né? Porque tudo que vem de Cristo, tudo que vem do Senhor, é uma virtude, né? É algo de virtuoso, né? Então, eu creio que a fé é uma virtude por isso, por vir do Senhor. Porque nós, sem Cristo, sem o dom de Deus e da fé, sem nós termos isso, a capacitação de crer, nós não teríamos essa fé. Ela vem do Senhor nas nossas vidas. Então, é uma virtude. É algo que nós devemos ter, não somente pela salvação, mas também pelo nosso cotidiano, né? Se nós não tivermos fé naquilo que nós fazemos, tipo, nós falamos assim, eu preciso de fé, eu tenho que ter fé naquilo que eu faço, naquilo que eu vou fazer, que amanhã vai dar um fruto. Então, se você não tiver essa fé, se você não ter essa virtude, você não vai conseguir fazer. Pessoas que não têm fé, uma pessoa mundana que não tem essa fé, ela não tem fé, como foi lido, nas coisas que não se veem, né? Nas coisas que se esperam. Então, ela não tem aquela crença, aquela fé que aquilo vai dar certo, aquilo pode acontecer. Uma pessoa que não tem fé, que só pode contar com as suas próprias mãos, com o que ela pode mesmo fazer, às vezes ela é uma pessoa mais vazia, sem essa virtude, porque ela não consegue ter encorajamento para poder fazer certas coisas, ou para prosseguir fazer certas coisas, porque ela não tem essa fé, essa virtude. Então, é uma virtude que nos ajuda a sobreviver e a viver neste mundo. É por isso que o Senhor nos pede para ter mais fé. Porque o crente sem fé, um cristão sem fé, como estamos dizendo aqui, sem essa virtude, ele vive uma vida vazia. O cristão sem fé, a vida dele é resumida na fé. Então, se ele não tem essa fé, é difícil de um crente prosseguir. Ou ele vai cair, ou ele vai vacilar, ou ele vai desistir, porque ele não tem essa virtude. Então, é algo que vem de Deus, é um dom de Deus. É uma virtude que vem do Senhor. Então, eu penso assim, creio assim. Não sei se os irmãos têm Amém. Amém. Não, é muito bem destacado, só, né, até indo um pouco junto com o que você falou, né, você destacou aqui, é que quando a gente tem a fé, a gente também, junto com a fé, encontra um caminho, né, tem ali um alicerce para viver também justamente as próximas virtudes, né?
o irmão destacou o texto de Efésios, né, 2, onde vai falar que vós sois salvos pela graça, né, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é por esta fé que nós somos salvos. E eu diria que a fé ela é uma virtude justamente porque quando a gente fala da fé genuína, né, da fé verdadeira, essa fé que transforma, a gente vai ver que muitos não conseguem ter essa fé, né? Justamente por isso que ela também é uma virtude, porque é de certa forma assim difícil, digamos assim, ter essa fé, porque tem muitas pessoas que dizem ter fé. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, sim, mas vivem como se Deus não existisse, né? Mas aquele que alcança essa fé genuína, essa fé salvífica, essa fé que transforma, como o irmão Pedro destacou, ele consegue viver, de fato, uma vida transformada, né? A sua vida é transformada e ele, então, consegue viver de uma forma mais justa por meio da fé, né? Então, muito bem destacado pelo irmão Pedro. E passo agora a palavra para o próximo. Para a gente comentar nessa mesma Sim, questão, né? sim. Do porquê ela é uma virtude, né? Muito bom. Interessante, né? Porque a gente vê Efésios 6, ele vai montar ali uma armadura, né? Que o guerreiro deve utilizar. E nessa armadura ele vai destacando diversos pontos ali e ele usa a fé como o escudo, né? Mas você perguntou por que eu acho que, né, a gente acha que essas virtudes ou a fé deveria ser considerada uma virtude que está escrito. E aí eu vejo que as virtudes, elas são como uma composição do ser celestial, né? Então, quando eu olho para todas as virtudes, é como se estivesse montando ali o ser humano celeste. Então, nós somos compostos de perna, braço, orelha, órgãos, né? Todos nós temos. Então, eu vejo que essa mesma composição existe no céu, dos seres celestiais. Então, nós cristãos que não somos dessa terra, nós somos compostos dessas virtudes, né? Então, pensa que na criação ali do ser, nós somos compostos de todas essas virtudes que está sendo destacado. Então, a fé é mais uma delas. Então, não teria como eu dizer que eu sou um cidadão do céu sem ter essa composição, sem isso fazer parte de mim. Uhum. Então, não teria como o Senhor deixar escritos de como essas pessoas que seguiriam essa palavra iriam para um lugar eterno sem faltando alguma coisa, né? Então, não tem como eu olhar para a palavra e falar assim, cara, isso aqui é tudo que eu preciso para me tornar um filho de Deus. E não um filho de Deus somente aqui na terra, mas um filho de Deus que vai morar com ele. Não tem como aqui dentro não ter todas essas características que eu preciso para se tornar essa pessoa. Então, a pergunta que você fez, né? De por que a gente acha que a fé ela é considerada uma virtude pelas Escrituras, por conta disso. Né? Porque ela nos forma como cidadãos celestiais. Amém. Não tem como isso, né, ficar fora. Não, isso aqui você não precisa. Não tem como. Amém. Glória a Deus por isso, né? O irmão Robert disse, né? Sem a fé, nós não somos formados como cidadãos celestiais, né? De forma que, assim, quando a gente fala de cristianismo, não tem como existir cristianismo, não tem como existir vida em Deus se não tem a fé, né? E é isso. A palavra diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é né? impossível agradar a Então, Deus. não tem como nos agradar ao Senhor se não tivermos essa fé, né? Perfeito, irmão Pedro. Na mesma linha, né, do entendimento dos irmãos, né, o que eu digo a mais é que a fé mesmo é um presente de Deus para nossas vidas, até como uma porta de entrada para a gente crer no que nos foi revelado, né? Como o irmão João disse, né, uma coisa que existe ali para a gente ter a capacidade de acreditar, né, na salvação, acreditar nas revelações, né, de Deus, nas promessas de Deus, né? Porque se a gente for olhar na razão, né, pelo ser racional, né, como que a gente vai acreditar em uma cidade celestial, em um Jesus que vai voltar,
né? Diversas outras, né, que a gente tem que, né, como aquele mandamento, né? Você olha, se te ferirem a face esquerda, dê a direita, né? Como que a gente vai pensar assim? Totalmente racional, né? Então, acho que Deus, né, pelo seu Espírito Santo, né, nos faz ter essa fé de acreditar, de crer que, né, nas revelações de Deus, a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós, né, através das virtudes. Sim. Amém. Eu gostei muito disso que você falou, da fé ser um presente de Deus, cara. Peguei isso para mim. Porque eu não tinha parado para pensar nisso, nesse ponto. A gente tá aqui nessa terra, cara, e a gente não tá ainda na glória. A gente não tá ainda na presença ali, no céu mesmo, né? Que é a nossa morada, que é o nosso grande destino, né? E de maneira que, se nós estamos aqui e nós não estamos lá ainda, a maneira que nós temos de viver uma vida aqui que nos faça sentir um pouquinho do que a gente vai sentir lá é por meio da fé. Não tem como a gente viver isso aqui, não tem como a gente experimentar um pouco daquilo que a gente espera viver no futuro sem a fé. A fé Sim. é o presente de Deus para nós, para a gente poder sentir justamente a presença dele, a comunhão dele, que será revelada em plenitude lá na glória. Então, Sim. é maluco porque Incrível. tipo, Deus deu tudo, né, para que a gente cresça, Né? né? Porque assim, a fé não vem de mim, né? Não depende de eu ser o cara que nasci com a fé. Não, é dom de Deus, como o Dom Pedrinho de leu, Deus. né? Então Deus deu o dom da fé para que a gente cresça nele, cresça em todas as coisas, né? Deu o filho para morrer por... Não, Deus deu tudo, né? Tipo, não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Ah, nossa, mas será que é real esse cristianismo? Ah, Sim. Deus está te dando fé para você acreditar que é tem verdade. pessoas que rejeitam receber essa fé, né? Sim. Nós vemos pessoas que não acreditam em nada, né? Pessoas que são ligadas ao ateísmo, né? O agnóstico, né? E Sim. rejeitam essa fé. Porque a pessoa que, se ela quer ter fé, o Senhor está ali para dar a fé. Que é um dom de Deus, é um dom gratuito do Senhor, né? Então as pessoas negam. E é interessante, como o Roger falou, o Pedro falou, o João falou, e a fé é interessante que ela nos dá uma direção, né? Uma direção e um propósito. Porque uma pessoa que vive sem fé, ela vive sem um propósito na sua vida. Ela vive sem uma direção. Às vezes pessoas assim, sem fé, que elas vivem por viver. Vivem sem uma direção nenhuma. Agora nós temos uma fé. Nós temos uma fé para crer em Cristo, que é o nosso Salvador. Então nós vivemos com um propósito. Nós falamos assim, não, eu tenho fé nisso. Então eu sigo por esse caminho, sigo por essa direção. Agora nós vemos pessoas que não ligam para nada. Então a fé às vezes é o principal dessas virtudes que ligam a todas as outras virtudes que aqui vamos discutir. Porque sem uma fé, sem um alvo, sem um ponto para você seguir, sem algo para você acreditar, a pessoa vive uma vida vazia. Vive uma vida sem propósito, sem direção. Então é necessário você ter uma fé, você crer em algo. Então, pessoas que você vê que não tem uma fé em nada, que não tem fé, não crê em nada, ela é a pessoa que vive uma vida vazia. Se perguntar o propósito da vida para ela, como a filosofia pergunta, muitas, ela vai dizer que ela não sabe ainda, que ela não entende. Umas vai dizer assim que ela vive só por viver. Aí elas mesmo estão dizendo assim, eu creio que elas estão dizendo que elas são simplesmente uma espécie de um animal. Porque um animal que vive somente por viver, somente por seus instintos, somente para comer, para deitar, para dormir e um dia morrer. Então, uma pessoa que vive sem fé é uma pessoa que vive sem propósito algum, sem direção alguma. Então, é interessante. Nós que temos uma fé, nós temos essa direção, esse caminho para seguir. Porque nós temos essa fé, essa crença. Então, eu creio que é uma virtude mesmo. Também por isso, sabe? A gente tem uma direção, um propósito. Assim. Amém. Foi bacana você ter citado esse ponto, né? Dessas pessoas que rejeitam, que não querem saber de fé, né? Até talvez por uma certa ignorância de pensar que, tipo assim, isso aí não vai acrescentar em nada na minha vida, isso aí é tudo história da carochinha e tudo mais, né? E justamente com relação a isso, eu puxo aqui a segunda pergunta, né? Que eu queria fazer aqui para vocês, né? Do porquê que viver com fé, o porquê nós termos fé é melhor do que nós não termos fé. Então, é como uma resposta a essas pessoas que você citou agora, irmão Pedro, de que dizem assim, fé de nada vale, não preciso disso.
Vamos argumentar aqui, né, segundo a nossa própria vida, o nosso próprio viver, as nossas próprias experiências com Deus por meio da fé, né? Tudo que a gente aprendeu até aqui com a fé, do porquê que ela é melhor. Por que é melhor seguir por aí? Então, queria já deixar essa pergunta. Eu vejo, né, essa questão que o Pedro citou, eu até ia comentar aqui, que, né, pode parecer loucura, mas até essas pessoas que não acreditam, né, que são ateias, elas têm uma fé. Porque você tem que crer em alguma coisa. Porque para você acreditar, cara, que nada disso existe, meu Deus, hein, você tem que estar convicto. Não, eu acredito cegamente que, cara, Jesus não existe, Deus não existe, nada, tudo foi uma explosão e aconteceu. Né? Então, o que eu vejo, né, respondendo a sua pergunta, que a questão não é não ter a fé, porque se concordarmos aqui, eles até têm um tipo de fé, mas a questão é para onde a minha fé é direcionada. Né? Então, se a minha fé é direcionada à palavra, aí, cara, aí a minha vida por mais que existem lutas, desafios e tudo, a minha vida será maravilhosa. Mas se a minha fé é direcionada a nada disso, que nada existe, não, se a minha vida tá uma desgraça, não, é porque nossa, cara, meu Deus do céu, olha pra você ver, o universo tá de mal comigo, meu Deus. Então, se a minha fé é direcionada ao horóscopo, né, me perdoa os que seguem o horóscopo, que acreditam, né, não tem nada contra, mas se a minha fé é direcionada que a estrela tá pro norte, então tudo vai dar errado na minha vida, cara, que coisa vazia, mano. Né? Que triste que é isso. Pois é. Então, não, peraí, a minha fé é direcionada que Deus está no controle de tudo. Ainda que eu vou viver situação difícil, ainda que eu vou passar por momentos complicados demais, mas eu creio que tudo está na direção de Deus e que eu sofreria aflições aqui, mas que eu tenho um Deus que zela por mim, que guarda a minha vida. Então, acho que está muito mais relacionado a para onde a gente direciona a nossa fé do que pessoas que não têm fé. Acho que é mais relacionado a isso. Bacana. Pedro, algum comentário? Não? Eu queria citar também uma passagem, né, muito conhecida lá em Marcos capítulo 5, no capítulo 4, perdão, onde Jesus apazigua a tempestade, né? E ali no versículo 39, vai dizer que despertando e repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então nós vemos aqui um exemplo claro de uma pessoa, dos discípulos ali que ainda não tinham a fé. Mas que fé que seria essa? A fé da confiança, né? Como o João falou, assim, sobre as consequências de não termos uma fé, né? Sobre isso, tudo isso. Aqueles que não vivem com essa virtude, com essa fé, né? Com isso que nós devemos ter dessa virtude, nós vemos pessoas como esses discípulos aqui. Pessoas que vivem desesperadas. Pessoas que vivem, principalmente hoje, nos dias de hoje, nós vemos pessoas que a ansiedade ataca muito. É interessante isso, porque quando nós depositamos a nossa fé, porque aqui, usamos o exemplo dos discípulos, eles se desesperaram, ficaram com medo, ficaram desacreditados. Ali tudo desencadeou para as coisas ruins, porque eles não tiveram a fé. O Senhor estava falando para eles. É interessante isso. E a importância da virtude da fé para a nossa vida. Porque sem ela, eu creio que a ansiedade viria, o desespero viria, a vida sem um propósito ali, como eu mesmo tinha referido, ela nos traz isso. E é por isso que muitas pessoas vivem, essa pessoa, igual o Robert mesmo citou, quando nós tem essa direção, essa certeza, essa fé em Cristo, porque ali os discípulos, se eles tivessem abrido a sua mente para entender, Cristo está comigo. Isso era a fé deles. E aquela fé daria força para entender assim, não, eu vou passar por essa tempestade. Eu vou passar por isso. Sim. Então, aquele que não vive segundo essa virtude, ele vive desesperado. É por isso que muitos que não têm uma fé viva dentro de suas vidas, elas vivem entregue à ansiedade, à depressão, não dizendo assim que, consequentemente, você não tem fé, você tem depressão porque você não tem fé, não, mas
Isso desencadeia, assim, porque nós vemos pessoas, exemplo de pessoas que têm uma fé tão grande, que você vê aquela pessoa em meio a tanta dificuldade, em tantas lutas que ela passa, mas ela está alegre, está feliz. Por quê? Porque esta fé que ela tem direciona num caminho que ela crê que aquilo vai dar tudo certo. E os discípulos, se eles tivessem essa crença, eles não estariam apavorados, não estariam com medo. Então, uma pessoa que vive sem essa virtude, consequentemente, ela pode viver mais triste, mais desesperada, mais preocupada do que o próprio um cristão que tenha fé que tudo vai dar certo. E é uma fé que transcende o plano físico, né? Porque você vê essa situação dos discípulos, a fé que eles precisavam ter ali é que tudo ia dar certo, mas o tudo ia dar certo vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade, não vai sair vivo. Não, a fé que tudo vai dar certo é que se a gente morrer aqui por causa dessa tempestade, cara, tem um lugar melhor que a gente vai. Glória a Deus. Certo. Então é interessante isso. Muito doido. Encerrando assim, aqui essas palavras, é muito doido isso mesmo. A gente tiver essa virtude, essa fé, nós conseguiremos enfrentar várias coisas na nossa vida, várias circunstâncias, não somente tempestades, mas tudo. A fé nos impulsiona a ter mais coragem. Sim. Como posso usar exemplos bíblicos aqui, como aquelas pessoas que estavam rodeando as muralhas de Jericó ali. Se eles não tivessem crido realmente na palavra do Senhor que usou ali Josué para falar com o povo, se eles não tivessem aquela fé de dizer assim, não, mas vai caminhar, vai rodar esse muro aqui. Tipo assim, um muro tão grande, só de você rodear vai cair, é praticamente impossível. Só de você rodear aquilo, depois no final de tudo, tocar as buzinas, tocar tudo aquilo, dar um grito, né? E a muralha vai cair. Então, aquela fé os impulsionou a viver grandes milagres também. Então, uma virtude interessante da fé é que também nos impulsiona, nos direciona a viver grandes milagres também. Porque se nós não tivermos a fé, a viver uma vida vazia e insignificante. A vida sem fé é insignificante. É uma vida sem sentido algum. Amém. Pedro Gomes, comentário? Hein, João, essa pergunta que o irmão fez foi uma pergunta estava pensando aqui, bem profunda, né? Porque aí somou o que o Robert disse, não é só... como que o Robert disse, né? Não é somente uma fé assim para... Atende o plano físico. Isso, que tem o plano físico, né? A gente for para pensar, né, o que Deus tem para nós. Né? Deus é o nosso Salvador, nosso Criador, né, o autor e consumador da nossa fé. Né? E por que viver com fé é melhor do que viver sem fé? Porque a gente precisa disso. A gente precisa crer no nosso Criador, a gente precisa crer, né, na nossa salvação que Ele tem para nós. E isso transcende, né, a realidade da vida, assim, a felicidade humana. Né? Então, acho que viver com fé, acreditando no seu Criador, na salvação da sua alma, né? Então, é uma felicidade muito grande, assim, uma felicidade incomparável, né? Um modo de vida incomparável. E viver com fé também, acredito que, voltando àquele assunto lá, como uma crença para que a gente tenha outras virtudes, né? Então, na própria comunhão com Deus. A gente vivendo em fé, a gente tem comunhão com Deus, a gente vai ter temperança, a gente vai ter domínio próprio, a gente vai ter amor, a gente vai ter justiça, né? E assim, consequentemente, também os outros frutos, né? Os outros dons do Espírito Santo. E isso que nos faz viver a realidade do Evangelho para que possamos alcançar a nossa vida eterna. Né? Então, assim, viver com a fé é muito, né, foge da nossa compreensão. Né? Por isso que é um presente de Deus, né, para nossas vidas. Que a gente possa viver, né, realmente aquilo que a gente precisa ver através da palavra de Deus. Amém. Vocês destacaram aí muito bem, né, cada um dos pontos que foram falados aqui por vocês. E eu até gostaria de destacar aqui um pouco do que vocês falaram, né? O irmão Robert, aquela questão de assim, ainda que alguém se diga ateu, né, fé em alguma coisa vai ter, né? E realmente, eu acho que assim, a crença em algo, ainda que não seja na existência de Deus, é algo que está presente em praticamente todo ser humano, assim, né?
até mesmo por parte daqueles que se dizem nihilistas, ateístas e tudo mais, né? E o irmão Robert destacou aqui algumas pessoas que creem, por exemplo, no horóscopo, né? Que é tão comum nos dias de hoje, né? Uma crença nisso e tal, né? A nossa fé, ela não está fundamentada num negócio superficial, raso, como é um horóscopo, por exemplo. A nossa fé está fundamentada, cara, justamente no Criador de tudo, do Criador de todo o universo. Ela está fundamentada numa palavra que atravessa gerações, cara. Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, que a gente tem à mesa, é um livro, cara, que foi responsável por formar civilizações, impérios, né? Então, assim, um Ocidente, né, o próprio Ocidente mesmo, ele é formado com base no quê? Nos valores morais, dos valores do judaísmo e do cristianismo, né? Que são os valores destacados aqui na Bíblia, né? Então a nossa fé está firmada em algo sólido, né? A nossa fé não está firmada num conto da carochinha, né? E o ser humano, ele sempre está realmente na busca, né, de ter essa resposta, né, do sentido da vida, o sentido das coisas, ter a fé, uma fé que faça ele alcançar de fato esse propósito de vida. E aí esses dias eu estava assistindo uma entrevista de um programa que passava na TV Cultura, chamado Provocações. O apresentador desse programa chamava Antônio Abujanra. E um certo dia ele estava entrevistando aquele humorista, Eduardo Sterblich. Estava fazendo uma entrevista com ele. E uma coisa que é bem marcante desse programa do Antônio Abujanra é que todo final do programa ele fazia uma pergunta, né, para encerrar a entrevista que ele fazia. Né? Ele fazia a seguinte pergunta para o entrevistado. Ô fulano, o que é a vida? E cara, convenhamos, essa é uma pergunta intrigante. Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque, cara, é uma pergunta que pode ter uma resposta da religião, pode ter uma resposta da filosofia, pode ter uma resposta da ciência, pode ter uma resposta do ceticismo, né, do próprio ateísmo, do que é a vida. E aí ele faz essa pergunta para o Eduardo Sterblich, né? O que é a vida? E aí o Eduardo ele vai responder primeiro assim, eu não sei, faço a mínima ideia. Ele pergunta para o Eduardo, o que é a vida? E aí ele começa a dar aquele tipo de resposta pastelona, sabe, bem superficial. Ele começa a falar assim, a vida é eu poder usufruir, ter esses momentos que eu estou tendo aqui com você e tudo mais e tal. É aquela resposta bem xoxa, bem superficial, assim, sabe? Bem clichê, né? E aí Antônio escuta isso e pergunta para ele, Eduardo, o que é a vida? E aí pergunta de novo, né? Eu fico pensando assim na cabeça dele, poxa, mas eu acabei de dar resposta para ele, será que minha resposta não foi boa o suficiente? E aí ele dá uma outra resposta, a vida são memórias que a gente forma aí ao decorrer da vida, as memórias que a gente faz. Antônio escuta aquilo, pergunta para ele, Eduardo, o que é a vida? E cara, esse momento me pega, porque quando ele pergunta pela terceira vez para ele o que é a vida, o olho daquele cara se enche de lágrimas. E ele pergunta para ele, me responde por favor o que é a vida? Fala para mim o que é a vida. E cara, assim, a primeira vez que eu vi essa entrevista, eu dei risada, né? É até um pouco engraçado, mas assim, quando eu parei para refletir sobre isso, tem algo muito profundo aí. Tem algo muito profundo aí, porque esse anseio de encontrar uma resposta para essa pergunta, esse desespero demonstrado por ele com lágrimas nos olhos de perguntar o que é, o que significa isso, né? É um anseio que está em todo ser humano. Então, até aqueles que rejeitam a fé, até aqueles que se dizem ateus e tudo mais, não creem em Deus, até neles há algo que impulsiona eles para encontrar uma resposta para isso. E a nossa resposta é que, pela fé, nós cremos que a vida, ela é um sopro. Mas ela é um sopro
Não no sentido clichê da coisa, né? Ah, é um sopro porque a vida passa rápido e você tem que aproveitar a sua vida. Não. A vida é um sopro porque lá em Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou Deus em seu nariz, né, nas suas narinas, o fôlego de vida. Então a vida é isso, a vida é algo que Deus nos dá aqui. A vida para nós vivermos uma vida para a glória dele. E a gente vive essa vida por meio do quê? Da fé nele, das virtudes. Então é por isso que viver com essa fé, ter a convicção disso, nos faz ter a resposta para essa pergunta que tanto intriga a humanidade, né? Então é isso, né, que eu queria destacar aqui. E eu acho que é isso, né? A gente já falou bastante de fé aqui, né? Eu até tinha aqui algumas outras coisas, mas eu acho que vai ficar muito extenso, pessoal. A gente falou tanto de fé que eu acho que se eu for tocar no outro ponto aqui, a gente vai demorar demais. Então eu vou pular aqui. Mas já deu para falar bastante, os irmãos falaram muito bem, né? E é isso, né? A primeira virtude destacada aqui é a fé. Vamos então agora para a segunda, que é a caridade, né? Falando agora sobre caridade, a gente vai ler lá o nosso versículo base, que está em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, verso 13. Só que antes de mais nada, eu até gostaria de fazer uma recomendação aqui para os irmãos. A gente tocou naquele ponto, né, que eu tinha falado sobre a Bíblia ter sido um livro responsável por formar civilizações. E aí o nosso cameraman aqui de hoje, né, o irmão Lucas, ele coincidentemente estava com um livro aqui que fala justamente sobre isso, né? Achei muito interessante a gente mostrar aqui para vocês, ó. O livro que fez o seu mundo, né? Muito interessante. Eu particularmente não li ainda, não conheço, mas é um livro que justamente fala sobre isso, né? Sobre a Bíblia ser um livro responsável por formar a civilização ocidental. Então, muito bacana aqui esse livro que dá fundamento, né, para esse ponto que a gente tocou aqui no podcast. Então, fica a indicação aqui. Bem legal. E bem, vamos lá. 1 Coríntios 13, verso 13, diz assim: Agora, pois, permaneceram a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. E também gostaria de citar Mateus 22, verso 37. 22? Isso. 22 ou 22? Mateus 22. Ah, 22. Verso 37. Até o 39. Diz assim, ó: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, duas passagens também, né, muito conhecidas aí, né, de muitos cristãos, que reforça aqui a questão da caridade. Aqui. No caso, aqui no texto, né, o amor, mas como a gente já falou, algumas versões trazem a palavra caridade, outras versões trazem a palavra amor, mas tratam aqui da mesma coisa, né? E é interessante que tanto esse texto aqui de 1 Coríntios 13 como o texto de Mateus nos reforça o seguinte, que já é a primeira pergunta que eu deixo para os irmãos aqui, né, do porquê a caridade, né, o amor, ser a maior das virtudes. Por que ela é? É claro, ela é a maior das virtudes porque a própria Bíblia já fala sobre isso, né? Paulo disse aqui em 1 Coríntios 13, né? Mas o maior destes é o amor, né? Então ele faz aqui a referência à fé, à esperança, o amor. Ele fala, dentre esses três, o maior é o amor. Uhum. E Jesus fala, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a palavra do Senhor nos deixa claro aqui que a caridade, essa virtude que nós tanto aqui prezamos, é a maior das virtudes. Então deixa essa pergunta: por que ela é a maior das virtudes? Eu queria responder, eu penso assim, eu sempre analisei o Senhor Jesus falando isso mesmo, né, nessa parte aqui do grande mandamento, né, que ele fala assim,
que esses dois, né? Sobre amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? É interessante que eu creio que ele disse isso justamente do questão da caridade, do amor ser... Isso aqui resume tudo os outros mandamentos. Se nós pararmos para analisar tudo que o Senhor Jesus está dizendo, porque se nós seguíssemos esses dois mandamentos aqui que estamos falando agora, que é sobre o amor a Deus e ao próximo, se nós seguíssemos ao pé da letra esses dois mandamentos, nós, consequentemente, seguiríamos todos os outros mandamentos. Porque vamos pegar os 10 mandamentos. Se nós amássemos a Deus acima de todas as coisas, nós não cometeria o pecado da idolatria, de amar a outro Deus para este, porque nós amamos a Deus acima de tudo. Não colocaríamos nada acima de nosso Deus. Se nós amássemos o próximo como nós mesmos, nós não cometeríamos nada mal contra aquela pessoa. A cobiça, o adultério, o adultério, nada dessas atitudes nós teríamos se nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Então, por isso que o Senhor Jesus está dizendo sobre o amor, sobre isso. E Paulo também, quando vai dizer aqui sobre a caridade, justamente por isso. Porque, acima de tudo, acima da fé e da esperança, é o amor. Por quê? Porque se você não tiver este amor, se você não tiver essa caridade, provavelmente você não irá fazer isso. Porque ninguém sustenta fazendo algo, qualquer coisa que você vai fazer, se você não ama aquilo. Mesmo que se você pegar o teu emprego, se você não ama o que você faz, você não vai fazer direito, você não vai fazer certo, e por algum instante, algum momento, uma hora, você vai desistir daquilo. Então, por isso a importância tanto grande do amor, porque se você faz sem o amor, você faz de qualquer jeito, de qualquer forma, imprudentemente. Agora, quando você ama aquilo que você faz, quando você coloca o amor naquilo que você faz, aí tudo vai bem, aí tudo corre bem. Porque não adianta nada, por isso que Paulo vai dizer isso, eu penso assim, né? Porque se você ter fé, mas se você não tiver o amor, se você tiver os dons, mas se você não tiver o amor naquilo que você está fazendo, é tudo vão. Porque você não está fazendo isso verdadeiramente, porque se você só faz algo de verdade, algo que você realmente está querendo fazer de coração mesmo, é porque você põe o amor naquilo. Porque se você não tiver o amor naquilo que você está fazendo, você realmente não crê naquilo. Já junta a fé nossa, né? Porque se você não tem certeza naquilo que você está fazendo, com amor naquilo que você está fazendo, é a mesma coisa de uma pessoa que está cozinhando. Tem muitas pessoas que dizem isso, né? O segredo do meu prato que eu faço é porque eu coloco amor naquilo. Então, a importância de ter o amor é porque você vai fazer corretamente, prudentemente, com carinho, com tudo isso. E resumindo também os mandamentos, como eu disse, se você seguir fielmente esses dois mandamentos que o Senhor disse, você irá cumprir os outros mandamentos também. Porque você não vai fazer mal até o próximo, você não vai cobiçar, não vai invejar, você não vai querer matar, você não vai querer fazer nada. E também amar a Deus. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Ele. Se você ama o Senhor acima de tudo, tudo o que Ele disser, você vai obedecer. Então, é a importância de você amar a Deus e amar o que você faz, amar as pessoas, amar a importância acima de tudo isso. Porque se você tiver fé, esperança em tudo, como foi dito aqui por Paulo, no versículo 13 do capítulo 13 de Coríntios, o amor acima de tudo isso. Porque deve ter o amor. Sem o amor, nada é suficiente. O amor é sofredor, como ele vai dizer. O amor, ele é de bondade. O amor não trata com leviandade, não é invejoso. Então, se você não tem esse amor, você vai ser uma pessoa que vai, uma hora, invejar alguém. Você vai fazer por fazer. Então, é importante esse amor. Por isso eu creio assim que ele escreveu dessa maneira, né? Acima deles é o amor, né? A caridade. Amém. Muito bem destacado pelo irmão Pedro, né? Isso que ele falou, porque realmente, né? Quando nós temos o amor, quando nós temos a caridade, nós temos ali a base, né? O firme fundamento para a gente viver cada uma das demais virtudes, né? E de fato, né? O amor nos ajudando a cumprir cada um dos mandamentos de Deus, né? Porque se eu amo a Deus, eu não vou fazer, não farás para ti imagens de escultura, como diz o mandamento,
Não terás outros deuses diante de mim, como diz o mandamento em Êxodo 20, né? Se eu amo o meu próximo, não cobiçarás, não matarás, enfim, né? Então, é isso, né? A virtude da caridade, né? Como essa maior das virtudes para a gente, de fato, cumprir cada um dos demais mandamentos. Irmão Robert? Eu vejo que o amor, ele é o que filtra a intenção. Né? Então, penso assim que quando os dons do Espírito, eles são postos para fora, né? Para a edificação da igreja, um exemplo. Então, vamos supor que tem um irmão ali que ele é usado em profecia, né? Então, mas se ele não tem o amor, aquilo que ele está fazendo somente para ele, para que ele seja reconhecido, para que ele, né, ele seja visto, para que alguém fale do nome dele. Mas quando o amor é o filtro da intenção, cara, eu estou fazendo porque eu amo essas pessoas. Então, se Deus está me usando agora para trazer uma mensagem para o João, cara, é porque eu creio, mano, que o João, ele vai ser edificado por essa palavra. Eu creio que o Senhor vai alcançar ele de alguma forma. Eu creio que o Senhor vai mudar a vida dele. Então, esse amor, ele sempre será o filtro das intenções. Né? Se eu faço com amor, cara, nada que eu faço é para que eu seja vangloriado. Né? Mas é porque eu amo as pessoas, é porque eu amo o que eu estou fazendo, é porque eu amo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é sobre isso. Né? E o que é o amor? Né? O que Paulo vai dizer? O que é o amor? Porque Deus, o Senhor está dizendo agora, Jesus está dizendo agora, ó, ame a Deus acima de todas as coisas, né? Acima de tudo. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas o que é o amor? Né? E Paulo deixa claro aqui para nós o que é o amor. O amor, ele é paciente, né? O amor, ele é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Aí, olha isso que interessante que ele vai dizer. Um dia, profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor dura para sempre. Glória a Deus. Né? Então, tipo, todas essas coisas vão acabar. Né? Ah, nossa, mas agora eu tenho o dom de língua. Meu Deus, agora me segura. Não, mas agora eu estou adquirindo conhecimento. Mas cadê o amor, né? Nossa, agora eu sou... Não, mas Deus está me usando em profecia. Tudo isso vai passar. Tudo isso aí vai acabar. Mas o amor vai durar para sempre. Então, o amor é isso, né? Então, antes da gente, né, entender essa importância do amor, a gente precisa, sim, enfatizar o que é o amor. Né? Para que a gente possa realmente buscar isso do Senhor. E como virtude, né? Como eu disse no início, como isso compõe a gente como cidadão celestial, entender o que é, primeiro, para que a gente possa viver isso. E como eu disse, a gente só vai viver isso na prática. Eu não vou dormir sem amor e vou acordar amoroso, não vou. Então, a minha esposa, ela tá ali não somente sendo a minha parceira, mas ela está sendo ferramenta de discipulado para mim. A minha filha, ela não está sendo só ali uma herança que o Senhor me deu para que eu pudesse criar e ter né, esse sentimento de prazer. Nossa, eu tenho uma filha. Não, ela está sendo ferramenta de discipulado para mim. Porque eu preciso amá-la. Eu preciso viver esse amor de verdade com ela. Eu preciso viver esse amor bondoso, esse amor não fingido, esse amor que não se irrita. Eu preciso viver isso. Então, diversas situações no meu dia a dia estão fazendo eu aflorar esse amor em mim. E eu preciso ter esse olhar clínico. Eu preciso. Não dá para... Ah, nossa, meu patrão foi ríspido comigo.
meu Deus, né? Agora acabou meu dia, chego em casa, brigo com a esposa, não, ó, nem conversa comigo, vou pro canto hoje, não quero conversa com ninguém, não. Isso tá servindo de alguma coisa, né? Tá servindo como ferramenta na minha vida. Então, o amor, eu acho que a gente precisa entender o que é para que a gente possa viver de verdade. Amém. O irmão Robert, lendo esse texto de 1 Coríntios 13, né, falou muito bem aí. E é interessante esse texto aqui porque nos faz pensar sobre o tipo de amor que está sendo falado aqui. Porque a gente sabe que a Bíblia, né, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. E no grego, a gente tem algumas palavras para fazer referência ao amor. Então, por exemplo, tem o amor filia, que é um tipo de amor. Sim. O que é o filia? É um amor que está ligado ao quê? Às amizades, né? Ao companheirismo, né? Nós aqui, amigos, filia. Há um segundo amor, eros, né? E eros, ele está ligado ao quê? Às paixões, ao amor, né? Ao amor entre um homem e uma mulher, né? A paixão ali que eles vivem, esse é o eros. Mas há um terceiro amor que a Bíblia fala. Ágape. É esse aqui o amor que está sendo destacado. Uhum. Esse aqui é o grande amor, porque o ágape é o amor de Cristo. O ágape é o amor sacrificial. E aí é por isso que esse amor, ele é sofredor, como diz aqui, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. E isso me lembra quando Cristo, após ter sido morto e ressuscitado, ele tem um encontro com Pedro. E o mesmo Pedro que havia negado ele 3 vezes, agora tem a chance de declarar 3 vezes o amor dele por Cristo. E é interessante ali no texto, né? Porque Cristo chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ágape? E Pedro fala para ele: Senhor, eu te filia. Pedro, tu me ágape? Senhor, eu te filia. Pedro, tu me ágape? Senhor, tu sabes que eu te ágape. Então, nessa terceira vez que Pedro declara o amor dele por Cristo, Pedro aqui, ele está, de fato, agora mudando, né? Está deixando de ser aquele Pedro que ele era e agora, de fato, viver uma vida de um Pedro que vai o quê? Viver em prol do sacrifício, se sacrificar em prol de Cristo. E a gente sabe que na história, segundo a tradição, diz que Pedro foi morto, crucificado. Mas para não ser crucificado igual foi o Senhor dele, ele diz: não sou digno de ser morto igual o meu Senhor morreu. Me crucifica de cabeça para baixo. Esse é o amor ágape. Essa é a caridade, né, que todos nós precisamos cultivar. E é por isso que esse amor, ele é a maior das virtudes, porque ele é sacrificial. Ele coloca o bem do meu próximo, o bem daquela pessoa que está comigo, até mesmo acima do meu próprio bem. Devemos zelar pelo nosso bem, é claro, mas esse amor, ele é tão grande, ele é tão precioso, que nos faz zelar ainda mais, se preocupar ainda mais com o nosso próximo do que até mesmo com nós mesmos. Foi o que Cristo fez. Sim. Cristo não pensou em si mesmo, mas Cristo não pensou 2 vezes em entregar a vida dele por amor de nós. Esse é o amor sacrificial. É por isso que ele é o maior. Loucura, né? O amor que quem olha de fora é loucura. Então é muito profundo você isso, ama né? alguém mais que seu próprio bem. Essa linha que eu ia também expor é que é porque o amor é o maior dos mandamentos, né? O maior das virtudes, é também o maior mandamento, porque Deus nos amou primeiro, né? E qual o tamanho do amor de Deus para conosco, que enviou seu filho, seu único filho, para morrer por nós, pecadores, né, miseráveis, que merecíamos a condenação, a perdição. Então agora Deus espera isso de nós, né? Olha, então você agora vai me amar com todas as suas forças, né? Para ver a entrega que essa pessoa vai ter, né? A disposição que essa pessoa vai ter, né? Que abrange um modo de vida, né? A virtude ali no dia a dia. Trabalhe com amor, né? No seu amigo com amor, seu inimigo com amor também, né? Porque
Né? Jesus não morreu só pelos seus amigos, né? Não morreu só pelos 12, né? Só pelos seus discípulos. Ele morreu também pelo ateu, pelos que escarneceram dele. Né? Então, é uma grande lição também para nós, né? Entendermos esse amor, conforme o João disse aqui, né? Sacrificial, né? E de entendermos, né? Que temos que viver no amor a Deus sobre todas as coisas, né? Para que a gente possa, né, como diz aqui, né? Nosso amor a Deus deve ser sincero e predominante, inspirado pelo seu amor a nós, mediante o qual ele deu o seu Filho para nos salvar. Aí isso vai desencadeando, né, nas outras virtudes, né? Aí eu vou me entregar mais, aí eu vou confiar, né? Aí eu vou ser justo, vou ter domínio próprio, né? E por aí vai. Sim. É interessante a questão do ágape, né? Do amor verdadeiro, o amor que, como está dizendo aqui, o amor que sofre, né? O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é interessante nós falar de amor, porque nós pensamos justamente nas pessoas que nós gostamos, né? Afetivamente, né? Amigos, parentes, pai, mãe, a esposa, né? Os filhos. Mas é interessante que aqui nós vemos que quando ele vai dizer que o amor tudo sofre, ele vai dizer assim que a caridade é sofredora, né? Que o amor é sofredor, né? E tudo espera. É interessante nós analisarmos isso, porque muitas das vezes quando o amar é difícil. Realmente, quando você para pensar em amar verdadeiramente algo, tipo de amor mesmo, ágape, como o João referiu, é muito difícil muitas das vezes. Sim. Às vezes você amar, por isso que é importante essa virtude do amor, da caridade, porque no meio de uma sociedade cristã mesmo, se você pegar a igreja evangélica nos dias de hoje, se você não tiver esse amor pelo próximo, o amor pelos irmãos, às vezes você não consegue sobreviver dentro daquela sociedade cristã, dentro daquela comunidade evangélica. Por quê? Porque muitas coisas vai te desagradar, muitas coisas vai nos fazer entristecer, mas quando você ama ao Senhor e quando você ama o próximo, com esse amor ágape, aí nós vemos que esse amor que Paulo está referindo aqui é colocar em prática. Porque aí você vai sofrer por esse amor. Porque fala assim, Senhor, eu tenho que amar aquela pessoa. Ela falou muito, às vezes a pessoa te maltratou, mas você tem que amar ela. Como o Senhor, Jesus ensinou, é uma dificuldade que você vai sofrer. E tudo suportar também. Interessante o amor ser que suporta tudo, porque tem coisas que você, por amar, você vai suportar. E é difícil isso. Você, tipo assim, nossa, eu amo isso, eu tenho que suportar porque eu amo isso. Eu lembro de uma vez que eu estava no hospital, né, fazia visita nos hospitais para fazer oração para as pessoas estavam enfermas. E nós pregamos para uma mulher lá a palavra de Deus, ela estava lá enferma. Falamos sobre o amor de Jesus Cristo, o amor que o Senhor tem por nós. E ela falou assim, olha, eu não consigo amar o meu filho. Eu não lembro muito bem a circunstância da vida dela, que ela não conseguia mais amar o filho dela. Ela não conseguia perdoar o filho dela por certo motivo, que eu não vou me recordar agora. E nós começamos a falar assim, não, mas o amor de Jesus é assim. Nós amamos a Senhora. Nós falamos sobre o amor para ela. E nós realmente amamos aquela senhora naquele momento. E ela olhou para dentro de nós e falou assim, olha, eu vejo isso. Eu vejo em vocês que vocês me amam mesmo. Eu vejo no olhar de vocês. E naquele momento, aquela mulher falou assim, olha, e por ver vocês falando sobre isso, sobre este amor, hoje eu perdoo meu filho. Hoje eu posso perdoar o meu filho. Nós oramos para aquela mulher. Aquela mulher ali disse que ia perdoar o filho dela e entendeu o que é o amor, sabe? Então você amar é você perdoar, é você suportar certas coisas, é você relevar muitas coisas. E, consequentemente, você amar pessoas e demonstrar esse amor também. Não você dizer por boca para fora, mas demonstrar. Teve ocasiões de você dizer que ama uma alma, mas você tem que suportar certas coisas dela. Uma vez entrou uma pessoa moradora de rua, né, dentro da igreja, e eu sentava no fundo, e aquela pessoa sentou do meu lado. E nós dizemos que amamos aquela pessoa, Jesus te ama, também te amo, seja bem-vindo, né? Às vezes nós cantamos na Assembleia de Deus.
E interessante que aquela pessoa ali tava com um cheiro muito forte. Muito forte. E eu conversei com aquele cara lá, aquele rapaz que estava ali. A minha vontade era sair de perto dele. Ela deixar ele de lado. Mas aí entra essa parte, tipo assim, não, se eu for que eu amo essa alma, eu tenho que suportar até isso. Eu tenho que parar ali e suportar. Por quê? Eu tenho que demonstrar esse amor. Não é só nas horas boas, nas horas... Sim. Mas demonstrar esse amor. E aí eu falei, não, vou ficar do lado desse homem aqui. E fiquei do lado dele. Porque se você diz que ama uma alma, você tem que amar ela com os defeitos, com os erros. E isso é difícil. Isso é o ágape. Né? Isso é difícil. Às vezes a gente carrega essa mensagem do Jesus te ama, né? Jesus te ama, né? Eu... Quantas, né? Infelizmente a gente carrega isso. A gente carrega porque a gente vive essa frase só utilizando ela, mas na verdade a gente não vive isso, né? A gente não ama de verdade essas pessoas. E foi muito bom vocês dois terem falado isso, porque justamente é a próxima pergunta que eu ia fazer. E até pra gente já, aproveitando que vocês já começaram a falar, vamos entrar nessa pergunta. Que é o seguinte, será que a igreja hoje, nós como igreja, será que nós temos vivido de fato uma vida caridosa, né? Se não, se a gente tem identificado em nós deficiências, né, que nos têm impedido de viver uma vida dessa maneira, o que a gente pode fazer, o que a gente tem que mudar, né, para de fato viver uma vida que não só diga, olha, Jesus te ama, mas será que por dentro nós amamos aquela pessoa que nós estamos falando aquilo? Hoje em dia, então, nós vemos muito isso, né? Então fica essa pergunta, né? A igreja hoje tem vivido, né, essa vida de caridade? Se não, o que nós precisamos mudar hoje? Sim, pode continuar, Robert, o raciocínio que você estava fazendo. Eu acho que é muito difícil a gente generalizar isso, né? E, tipo, eu vou trazer para o nosso contexto, né? A nossa realidade. Então, assim, a gente vê isso em algumas pessoas. Talvez não no contexto geral da igreja, né? No contexto geral, todo mundo vivendo esse amor, né? De amando o próximo. Por quê? Como que a gente vê isso? Nas atitudes, né? O próprio Jesus vai dizer, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Né? E obedecer os mandamentos não separa uma parte só e segue a outra. Não, é tudo. Né? Então, muitas das vezes a gente não vê as pessoas saindo para fora, não apenas ali cultuando só ali dentro, recebendo para si, mas levando o que estão recebendo para outros lugares, para outras pessoas, para fora mesmo do templo. Né? Não, a gente não vê tanto mais isso com frequência. Então, assim, olhando para esse cenário, podemos identificar que, né, falta um pouco desse amor. Falta um pouco da gente viver esse amor, não apenas falar. Então, nesse cenário, eu acredito que não estamos vivendo como deveríamos. E eu acho que a maneira que a gente poderia viver, né, poderia... enxergamos essa deficiência, agora vamos melhorar, vamos mudar isso, é vivendo. Né? Então, assim, como que eu vivo como uma igreja que ama? É eu saindo e amando pessoas. É eu recebendo pessoas, como o Pedro disse, né? Às vezes tem uma pessoa mal cheirosa do teu lado, que é morador de rua, mas está ali, talvez com uma sede na alma de receber algo. Cara, ele tá aqui na mesma intenção que eu, né? E se eu fosse olhar para dentro de mim, eu sou essa pessoa mal cheirosa. Sim. Né? Talvez ele não enxerga o meu interior, mas Deus enxerga. E o que Deus vê diferente de mim nele? Nada. Nós somos iguais. Então, eu acho que para a gente viver esse amor, mudar esse cenário, é a gente realmente vivendo isso. Não apenas falando, nossa, precisamos viver mais amor. Precisamos amar mais as pessoas que precisam. Não, vamos viver de verdade. Vamos para cima, vamos sair, vamos demonstrar a nossa cidade. Vamos falar no contexto local, vamos mostrar para a nossa cidade que nós somos uma igreja que ama. Não apenas falamos, Jesus te ama, mas nós amamos também essas pessoas. Amém. Muito bem falado. Eu tenho até alguns pontos para acrescentar, é isso? Mas eu só queria passar a palavra aqui para o irmão Pedro. O Robert está falando aqui, eu achei interessante, né? Qual que pode ser um perigo, né, em uma igreja sem amor, né? Ou deficiente de amor. E às vezes a gente está ali dentro da igreja já sarados,
Aí quando chega ali um doente, né, um ferido, né, aí a gente não quer abraçar, a gente às vezes acha ruim que a pessoa chegou ali daquela forma, né? Então, assim, é um perigo latente, né, que pode ferir a igreja. Às vezes a igreja acha que está bem, mas ali dentro só tem pessoas saradas e fica só nisso. É. Né? Aí chega os feridos, que ali é o lugar dos feridos, Sim, né? E ali sim. é o lugar para o socorro da alma ali, Sim. né? Como se fosse um hospital espiritual. Então, né, o amor tem que estar presente mesmo nas nossas vidas aí, sempre, né, na nossa vida cristã. E não ter aquela visão, né, de tipo, muitos falam, mas por que também que ele tá vivendo isso aí? É. Não é? Mas por que também que ele tá nessa condição? Não, mas não importa o porquê, né? Uhum. Importa que ele tá aqui, então vamos abraçar, vamos amar ele. E muitas vezes nós colocamos a culpa no próximo, né? Tipo, outros não fizeram, né? Como o Hort falou, né? Se nós queremos uma sociedade caridosa, uma sociedade não somente a sociedade em si, mas um meio cristão, né? Um meio do povo cristão também, é interessante começar de nós mesmos, né? Às vezes nós julgamos os outros que não fazem, mas se olhar para nós, não estão fazendo também. Sim. E uma vez um professor meu de filosofia, ele contou uma história, eu achei interessante aqui, me cabe muito bem isso. O pai do menino chegou nele e falou assim, filho, o menino se dizia inteligente, né? Seu filho, eu quero que você faz algo para o pai. Aí ele pegou um mapa mundi, mapa do mundo, e rasgou em vários pedaços. Ele picotou. Falou assim, filho, agora eu quero que você conserte este mundo aqui, esse mapa, para mim. Aí o menino falou assim, mas como, né? Agora ligar todas as coisas dos países é muito difícil, né? E o pai virou as costas, deixou o filho sozinho. Passou um tempo, logo o filho chamou o pai, já terminei. Passou muito pouco tempo. Eu falei, não é possível, né? Como é que ele terminou isso, né? Aí chegou lá, estava bem montado o mapa mundi, o mapa do mundo. E ele pergunta assim, filho, mas como que você conseguiu tão rápido? Como que você conseguiu consertar isso? Aí ele virou do lado ao contrário, tinha a figura de um homem. E foi muito mais fácil ele montar olhando o homem do que o mundo, né? Então ficou a reflexão, tipo, para consertarmos o mundo, para melhorarmos o mundo, primeiro precisa consertar um homem, um único homem, que somos nós mesmos. Então se nós começarmos de nós ser mais caridoso, e cada um por si começar a ser assim, nós conseguimos ser uma sociedade mais caridosa. Sim. E nós vemos, igual o Robert falou, né? Não podemos generalizar, né? Dizer assim, não, todas as comunidades, toda a sociedade, todas as pessoas todos não são caridosas, mas nós vemos uma deficiência. Eu posso dizer que eu vejo uma deficiência muito grande na caridade em si, né? Não dizendo somente na denominação que eu frequento, mas toda a comunidade religiosa, assim, muitas das vezes nós vemos uma deficiência nisso, por parte de nós mesmos. Nós podemos, deixando essa caridade, de realmente amar, porque o Senhor não queria que nós ficássemos presos. Às vezes nós investimos tanto dentro ali, né, do templo, né? Nós vemos tantos investimentos dentro do templo ali para nós mesmos, né? Nossas festividades, né? Mas às vezes nós esquecemos dos que estão lá fora, né? Às vezes eu vejo pessoas, religiões aí, de outras igrejas, gastando milhões, várias coisas em coisas que, para o reino, dependente do que nós formos analisar, não acrescentariam muitas coisas. Mas quando é para poder ajudar alguém, aí a mão já é recolhida um pouco. Então, é algo que às vezes entristece muitas das vezes, né? Membros de igreja, às vezes, passando por tantas dificuldades, necessidades, e alguns locais aí as pessoas com os olhos tapados, né? Não digo somente pelos pastores da igreja, mas a igreja em si não se reúne para falar, irmão, aquele irmão ali está com uma necessidade de estar desempregado, não consegue pagar o aluguel, aquele irmão ali está sem alimentação. E às vezes a igreja não acorda para poder falar assim, irmão, você dá um pacote de feijão? Irmão, você dá um pacote de arroz? Sim. Irmão, você não tem como você dar uns R$20 para depois, vamos pagar o aluguel do irmão, vamos poder dar uma cesta pro irmão. A igreja fica cega nisso. Às vezes o irmão tá lá, aí o que acontece? Pessoas de fora, não cristãs, às vezes,
ajuda aquela pessoa. Sim. E eu já vi pessoas aqui, né? Nós somos evangélicos, né? Contar um testemunho para mim que seus pais estavam passando por isso, passando por essa dificuldade, não tinha alimentação nas suas casas, e de frente tinha uma igreja evangélica. Não vou citar a denominação, mas tinha uma igreja evangélica. E eles sabiam da situação e não ajudaram. E quem ajudou? O padre de uma igreja católica. Foi, ajudou, pagou aluguel, deu comida, ajudou. E o que aconteceu? Esses homens eram evangélicos, mas eles deixaram ir para o catolicismo. Sim. Por conta de quê? Os evangélicos não me ajudaram, então eu vou para a igreja católica. Então nós perdemos, às vezes, almas. Sim. Por falta de caridade. Sim. É triste ver isso. Eu vi uma figurinha muito interessante, né? Que estava escrito assim, né? Para comprar, às vezes o pastor, né? Tá falando da igreja evangélica. Às vezes o pastor pede para levantar uma oferta ali para comprar os bancos da igreja, né? Comprar um monte de coisa. Aí quando aparece alguém necessitado, vamos orar. Vamos orar. Aí oração. Vamos orar, porque né, não sabe como vai ser, né? Então, infelizmente. Assim. É vergonhoso falar isso, porque nós somos essas pessoas. Não, mas assim, vocês falaram muito bem, né? Aí destacaram muito bem esses pontos. E, cara, é verdade, né? Se a gente for analisar isso, realmente é vergonhoso, como você falou. E isso é algo que está presente, cara. Tá acontecendo debaixo do nosso nariz. É que nem você falou, poxa, na frente da igreja ali, não precisa atravessar a cidade para ajudar o próximo, não. Tá na frente da igreja ali para ajudar o irmão e perdeu a oportunidade de ajudar, né? E assim, eu gosto muito de uma passagem, né, que justamente reforça isso. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse versículo aqui ele é muito profundo, toca muito comigo, sabe? E fala realmente sobre essa religião pura e imaculada. Porque ele destaca que essa religião é visitar, ou seja, eu sair de onde eu estou, eu sair da igreja e ir visitar aqueles que estão necessitados. No contexto aqui, órfãos e viúvas eram as pessoas mais necessitadas, aquelas que mais precisavam de ajuda, né? E, assim, a gente está muito preocupado, às vezes, apenas em estar dentro da igreja. Então, assim, a gente está muito preocupado em encher os templos, em convidar as pessoas para vir para a igreja. Olha, vai ter o congresso, a gente tem que encher a igreja, vai ser uma bênção. Não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom, a gente tem que buscar fazer isso. Mas a gente muitas vezes coloca o nosso foco apenas nisso, em encher templo. Sim. Quando muitas pessoas necessitadas lá fora estão perdidas e a gente não está indo fazer o quê? Visitar, que é o que o texto está falando aqui. E eu até gostaria de, com base em tudo isso, né, contar aqui uma história que eu vivi recentemente agora, nesse mês, no meu aniversário, né? Dia 9 foi meu aniversário e coincidentemente aqui no estado de São Paulo, né, dia 9 é o feriado da Revolução, né? E é feriado, a gente não trabalha e tal, né? E no dia anterior, dia 8, né, eu cheguei em casa e tal, minha mãe falou pra mim assim, olha, amanhã o seu pai, ele vai visitar o seu tio, né, lá no hospital de Divinolândia. Alguns irmãos aqui sabem, né, mas pra quem não sabe, eu tenho um tio, né, inclusive desde já peço oração por ele, né, um tio que tem ele está com uma doença, né, de Parkinson, né, já há algum tempo. E recentemente ele foi internado nesse hospital, sabe? Um hospital lá de Divinolândia, é um hospital focado em pessoas com deficiência, sabe? E minha mãe falou assim, olha, amanhã, teu aniversário, é feriado, aproveita e vai visitar teu tio, teu pai vai lá, né? Na hora que minha mãe falou aquilo, eu falei, o quê? Meu aniversário? Feriado? Não vou no hospital lá visitar ninguém, não quero ficar em casa. Hein? E aí eu tô lendo um livro, né? Tô lendo um livro, né? Chamado Ana Karenina, né? Um romance clássico, né? Eu tenho lido muitos livros clássicos e tal, e esses dias até compartilhei um post muito interessante no Instagram que fala, né, sobre por que nós cristãos deveríamos ler os livros clássicos. E é interessante que nesses livros eles destacam justamente eles são um espelho da nossa alma, porque as histórias ali contadas, ainda que fictícias, elas espelham muito do sofrimento humano, muito dos questionamentos das coisas que a gente passa na nossa própria vida. E tem uma personagem nesse livro, né, na história ali, chamada Kitty, né?
E Kitty ali na história, ela passa por uma desilusão amorosa, né? Ela amava ali um certo rapaz, o rapaz, a princípio estava tudo certo para casar com ela, mas acaba não dando certo. E aí ela fica muito mal com isso, ela fica até doente, ela adoece, né? Fica muito mal por conta dessa desilusão amorosa dela. E ela vai passar um período de férias lá no livro, né? E ela encontra ali uma jovem, né, no livro, chamada Varienka, né? Os nomes são meio esquisitos porque é um romance russo, né? Por isso que os nomes é meio esquisito. Aí ela encontra essa jovem Varienka. E interessante que o livro destaca assim, né? Essa jovem, ela não é tão bonita, ela não é tão atraente assim como Kitty é. Mas Kitty vê nessa jovem algo diferente. E o que tem de diferente nessa jovem que a gente vai, ao decorrer da leitura, a gente descobre, né? Ela é uma jovem que é muito preocupada em cuidar dos próximos. Então, naquele lugar onde ela estava passando férias ali, para se recuperar da sua doença, tem muitas pessoas enfermas. E ela começa a ver aquela jovem ajudando, né? E ela vê naquela jovem um ideal de vida. Nossa, ela assim, ela vive de uma maneira tão bonita, a forma como ela trata as pessoas, como ela cuida das pessoas, eu quero viver isso. E lendo ali aquela história, eu fui impactado por aquilo. Falei assim, puxa vida, realmente, né, como o exemplo de alguém que ama, que cuida, que zela pelos necessitados pode causar, né, um incentivo no meu próximo a viver de fato uma vida voltada para essa virtude da caridade. E aí eu lembrei na hora do meu tio. Lembrei, cara, tô lendo sobre isso aqui, sobre o cuidado dessa jovem com os mais necessitados. Lembrei do meu tio. Meu tio tá lá no hospital e eu tenho que visitar ele. E eu coloquei no meu coração, eu vou lá e vou orar pelo meu tio. Eu e meu pai fomos lá, né, no meu aniversário, a gente foi, visitou, falou um pouco com ele, e encerrando ali o período que a gente estava ali, eu falei, tio, eu gostaria de fazer uma oração aqui pelo senhor, e comecei a orar pela vida dele, sabe, para que Deus pudesse confortar o coração dele. Se fosse da vontade do Senhor, né, nós como pentecostais cremos que o Senhor possa curar ele, né, e orei por isso. E quando eu terminei essa oração, um rapaz, né, que é um hospital ali, né, tem vários quartos um do lado do outro, um rapaz escutou eu orar. E ele veio desesperado para mim, ora por mim, eu queria muito que você orasse por mim também. O nome dele era Fábio, e eu comecei a orar por ele, né, Fábio. Como é seu nome e tal? Meu nome é Fábio. Beleza, Fábio, vou orar por você aqui. Pus a mão sobre ele, comecei a orar por ele e tal. E o Fábio, ele falou assim, agora ora aqui pelo Fred, ora pelo Fred. E esse Fred, ele é um rapaz que tem uma deficiência, ele não fala, sabe? Ele só consegue se expressar gritando, assim. Então, quando a gente estava falando com o meu tio, ele entrou ali no quarto, né? Começou a gritar ali e tal, e a gente cumprimentou ele, né? Tudo bem, como é que você chama e tal, né? Por mais que ele tenha essa deficiência, ele não consegue falar, ele consegue entender. E a gente perguntou, como é que você chama? Aí ele estava numa cadeira de rodas e ele apontou com o dedo assim, ó. O nome dele, Fred. Fred, tudo bem e tal. E aí esse Fábio, depois que eu orei por ele, pediu para mim orar por esse Fred. E eu orei por ele. E quando eu comecei a orar por ele, cara, aquele rapaz, ele gritava muito antes, né? Ele falava alto, mas quando eu comecei a orar por ele, ele ficou num silêncio. Do tipo assim, o que está acontecendo comigo aqui agora? Alguém impor a mão sobre mim, orar pela minha vida? Talvez alguém nunca fez isso por mim. E quando eu terminei de orar por ele, eu olhei para os olhos deles, para o olho dele assim, e falei, Fred, você crê que o Senhor Jesus ele é teu Salvador, que ele é teu Senhor? E ele fez assim com a cabeça. Entendeu aquilo. E, cara, ali, eu falei, eu queria ficar em casa. E se eu tivesse ficado em casa, olha o que eu teria deixado de fazer, pregar o evangelho para alguém. Alguém que talvez não tenha a oportunidade de ouvir essa mensagem. Sim. E, assim, cara, eu fui realmente transformado ali. Sabe? Quando eu fui embora do hospital ali, depois de ter feito aquela oração por aquelas pessoas e ter trazido essa palavra, ainda que singela e simples para aquele rapaz, eu fui embora ali com sensação de dever cumprido, assim, sabe? Poder ter feito aquilo.
E eu parei para pensar, cara, a gente muitas vezes cria um ideal de que fazer a caridade cristã, pregar o evangelho, a gente precisa ir lá para a África. A gente precisa desbravar o mundo e pregar para aquelas pessoas onde o evangelho onde o evangelho não chega. E realmente, glória a Deus por esses missionários que se esforçam, que vão para esses lugares, para alcançar essas pessoas que o evangelho não chega. Mas muitas vezes debaixo do nosso nariz, num hospital como esse, o evangelho também não chega. É verdade. Não tem quem vai lá visitar, orar por essas pessoas, pregar o evangelho, né? E tá debaixo do nosso nariz. Então, assim, essa experiência que eu vivi recentemente, cara, me impulsionou e tem me impulsionado a viver, de fato, essa virtude. A virtude da caridade. Eu acho que esse amor, né, ele precisa gerar essa fome por almas, né, em nós. Porque você vê, né, quando Jesus está ali naquela passagem com a mulher samaritana, aí os discípulos falam, não, senhor, temos que, né, comprar coisa pra gente comer e tal. E o meu alimento tá aqui, ó. Eu tenho fome disso, né? Então esse amor precisa gerar essa fome de, cara, precisa alcançar alguém, né? Que é um aniversário melhor que esse. Tem, né? Que é um aniversário melhor, passar em um momento melhor do que esse. Podia ter uma festa preparada, um lugar lindo, top, todos os amigos lá. Mas, cara, esse é o melhor que a gente melhor pode comer dessa presente que eu terra. poderia ter. E tem que amar também para fazer isso, né? Você tem que realmente amar, porque senão você não faz, né? Sim. É interessante que o João falou, às vezes está debaixo dos nossos olhos a missão, né? O amor para buscar as almas, né? E é interessante que uma vez, e você tem que querer, você tem que amar o que você está fazendo, sobre o que estamos dizendo aqui. Porque eu lembro de uma vez, domingo, o único dia que tinha para descansar, às vezes você está cansado. Aí um dos irmãos que ia no hospital com a gente falou assim, ó, tem um lugar para nós ir, num sítio, numa fazenda, não lembro pelo certo, mas, nossa, tinha que pegar um monte de estrada de terra. Você ia para um lugar lá pro fundão, lá, pegava para ali depois de São Sebastião da Gama, aí entrava lá e ia subindo. E aí nós pegou e fomos. Chegamos lá, nossa, já domingo à tarde, depois tinha culto, tudo. Eu falei, mas vamos sim, né? Vamos fazer isso, né? Aí nós chegamos lá, aí nós falou, é por aqui. Nem sabia direito o caminho. E é nesses lugares também, igual o João falou, onde você vê muita gente necessitada. Pessoas que não conseguem, às vezes, nem vir para a cidade. Então, moram muito no interior, muito no meio do sertão, aí, desses lugares assim, também tem muita gente necessitada. E nós chegou lá, e a pessoa pediu a visita. E a pessoa que pediu a visita não estava lá. Aí, na hora, você aí é nisso que você tem que pensar. Você fala, meu Deus do céu, eu vim aqui, deixei da minha casa, era um dia meio nublado, assim, um dia bom para ficar em casa, e você foi, nós chegamos lá, a pessoa não estava. Aí a vizinha dele de sítio ali, de fazenda, de roça ali, que estava ali, que falou para nós, ó, ele saiu, foi para outro lugar. Só que é interessante que o Senhor, ele cria circunstâncias. A murmuração vem na ponta. Eu já pensei desse jeito. Eu vou murmurar. Mas é interessante que, igual o João falou, o Senhor cria situações, né? E naquele momento ali, nós ouvimos uma criança gritava muito, gritava desesperada. O João conta essa história dele, eu lembrei dessa. E nesse momento, nós conversando com aquela mulher lá, nós falamos assim, vamos agora aproveitar a circunstância aqui, né? Nós falamos de Jesus para aquela mulher, mas por fim nós perguntamos assim, moça, mas quem que tá gritando aí, né? O que tá acontecendo? Aí ela falou assim, meu filho. Ela chamou ele, trouxe ele. E era um menino que ele pegou uma infecção quando era criança hospitalar e ele ficou surdo. E por ele ficar surdo, ele era criança, então ele não conseguia se comunicar também. Então ele não falava, ele gritava assim também, ficava falando. E ele estava gritando muito porque a mãe dele disse que ele estava apontando pro dente dele, que estava doendo muito, ele estava com dor de dente. E eles moravam muito na roça, não tinha veículo muito para conseguir, eles não conseguiam ir para o hospital, para um dentista, para poder tomar algum medicamento. E ele estava gritando de dor. Aí nós falamos assim, podemos orar por ele? Ela falou assim, pode, vamos orar. E nós começamos a orar ali. E engraçado que foi uma oração simples, não foi uma hora que nós falamos assim, nossa, que fé que nós estamos, essa criança vai sentir mais dor, não, mas vamos orar. E nós começamos a orar, ele gritava, quando veio aquele grito dele começou a cessar. E ficou um silêncio, assim. E quando nós terminamos de orar, ele fez assim para nós, assim, ó, pra mãe dele, assim, com uma cara meio assustada, ele fez assim, ó. Ele pegou e fez assim, com a mão assim, ó, passou. Que benção. E ele
já saiu com o irmãozinho dele, que tinha um irmãozinho, foi brincar e parou de gritar. E aí nós entendemos, tipo, nossa, se você não tivesse este amor, essa disposição para fazer a obra, poder ir, obedecer o Senhor, você não veria isso acontecer, aquele milagre, aquilo que aconteceu não ia ocorrer. E engraçado que estava ali, não estava... Foi uma obra missionária, foi uma obra de evangelismo, mas não estava lá numa tribo indígena, não estava lá na África, mas estava aqui, na região nossa. E tantas pessoas que estão necessitadas dessa caridade. E pessoas que, como agora dizendo na questão social, pessoas que às vezes passam fome lá nesses lugares. Não está aqui pertinho. E muitas vezes, mas veio uma pessoa, já cheguei a fazer isso também, você pegar na época do frio, agora nessa época que estamos agora, catar um tanto de coberto, um tanto de blusa, e nós saíamos pra rua assim, olhando, às vezes pessoas, moradores de rua que estavam precisando. Porque quantas nós não vemos pessoas que morrem de hipotermia aí, de frio, no meio dessa época do inverno, e nós não temos essa consciência de, será que alguém está precisando de um agasalho? Sim. É tudo pertinho de nós, é como nós estamos dizendo, e nós não temos essa consciência. Sim. E eu acho que vai até mais além isso, né? Porque será que a gente chegaria ao ponto de dar um abrigo para uma pessoa assim? Abrir a porta de casa para poder... Imagina isso, cara. Por mais, né, todas as questões de segurança, né, a gente não conhece e tal, mas será que a gente chegaria ao ponto de amar tanto essa pessoa, cara, que fala, cara, você vai sentar na mesa comigo, velho. Você vai almoçar, você vai jantar aqui comigo hoje, com a minha família. Será que a gente uma coisa que parece inimaginável para nós, né, fazer isso. Nós pegamos a passagem da parábola do bom samaritano, né? Não conhecia aquele cara ali que estava ali. Pegou ele, passou azeite nas feridas, que é algo que custava um valor. Muito caro. Pagou a conta dele ali para ele ficar hospedado. E, tipo, ele não conhecia. E nós, às vezes, nós olhar para nós não teria essa capacidade, essa coragem. Tipo, você vê o morador ali. Dá uma coberta, mas deixa ele ali. Você levar ele no hotel lá e falar assim: não, eu vou pagar de diária. Às vezes você não consegue pagar nem para você, vai pagar para o outro. E eu acho que outro ponto que a gente pode destacar, né, nessa questão de curar essa deficiência é parar de esperar a perfeição, né, de pessoas que chegaram agora. Né, porque às vezes a pessoa chegou agora, né, tá conhecendo o evangelho, precisa desse discipulado e a gente já espera que ela seja perfeita. Então, o primeiro erro, nossa, cara, como é que pode? Não, olha lá. Né, a gente já entra com esse julgamento. A gente não consegue ter esse olhar de amor, de falar, não, peraí, essa pessoa está sendo moldada, né? Ela tá vivendo um processo, né? Porque imagina se fosse assim com a gente, né? Eu lembro um dia, né, tinha acabado de chegar na igreja, e aí os irmãos, os jovens iam lá na minha casa visitar, né? Eu já era casado e tal, e aí eu lembro que um dia os meninos, não, vamos erguer uma pipa? Vamos erguer uma pipa e tal, brincando lá. Quando vê, né, eu tinha acabado de chegar, cerolzão. Vamos sortar pipa com cerol. Aí chegou um rapaz e falou assim, irmão, rapaz, você não é crente não? Erguei pipa com cerol, você tá doido? E tipo, caramba, acabei de, né, eu falei, mas quem que é esse cara vai falar isso pra mim, meu? Tô louco, cara. Não, vou erguer pipa com cerol, cara, não quer nem saber. Então, tipo, já quer julgar, né, já quer, não, cara, você tem que ser assim, já tem que ser assim. Isso é a falta de amor, né, a falta de amor. Não consegue amar a ponto de, não, peraí, meu, a pessoa está sendo formada ainda né, a imagem de Cristo ainda vai ser imprimida nela, não é assim, né? Chegou já. Não é um amor assim, só não, eu te amo, vem aqui, me abraça, até no tratamento, né, na forma de falar, na forma de corrigir, né, e tudo mais. Né? É um crivo, né, você precisa usar o amor, é esse crivo, né, para você, não, peraí, né, vou chegar com jeito. E a palavra, eu não me recordo aonde, mas vai falar sobre isso, você suportar a fraqueza do outro, né? Você entender a fraqueza do outro. E você também suportar-vos uns aos outros, a palavra vai dizer. Não somente, nós não nos focamos no amar uns aos outros, mas também no suportar uns aos outros. Sim. Então você entender que aquele teu próximo tem uma fraqueza. Que você às vezes tem que suportar aquelas pessoas e chorar com os que choram também. A palavra vai dizer sobre isso. Então, é tudo isso relacionado à caridade, ao amor mesmo. E eu posso dizer pela minha própria família, meu pai mesmo, algo que fez desanimar da igreja, afastar ele da igreja, foi justamente palavras assim como o Robert ouviu.
Meu pai gostava muito de jogar bola, e para jogar bola é difícil jogar de calça, né? E a igreja que meu pai ia, Difícil não, é impossível. Né? tinha que você tem que usar calça, não pode usar bermuda. E jogar bola era pior ainda. O futebol era pecado. Então, via meu pai naquela situação ali e julgava meu pai, entendeu? E é algo que desanimou ele. Esses são os novos judaizantes, os novos fariseus dos dias de hoje, né? Exatamente. Pondo leis, regras que fora da doutrina bíblica, né? Pode demais. Sim. Perfeito. Pra mim. Tudo bem? Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente falou bastante aqui, né, sobre essas duas virtudes, né? A fé e a caridade, né? E eu acredito que é isso, né, para hoje. A gente já falou bastante. A nossa ideia inicial, na realidade, pessoal, era trazer no único episódio as 5 virtudes, né? Como eu tinha falado na introdução lá. Só que a gente não esperava por isso, né? Que a conversa ia render tanto, mas glória a Deus por isso, né? Foi uma conversa muito boa, muito produtiva. E acredito que é isso, né? Deu pra gente aprender muito com isso, né? Posso dizer para vocês aqui da minha parte que, cara, eu saio daqui hoje depois dessa conversa diferente. Fui edificado aqui por cada um dos irmãos, com cada uma das histórias, né, das experiências que cada um viveu aqui, pela palavra do Senhor que foi pregada, que foi ensinada aqui. Então, glória a Deus por isso, né? Então, pessoal, a gente vai estar terminando essa primeira parte. A gente decidiu fazer assim, ó. A gente vai fazer parte 1 e parte 2, né? Então, nessa primeira parte ficou aqui, então, pra gente, né? Nosso conhecimento sobre fé e caridade. Na próxima parte, que será postada posteriormente, a gente vai falar sobre humildade, justiça e domínio próprio. Fica para o próximo episódio, então. Agradeço aqui mais uma vez, presbítero Robert, irmão Pedro Prado, irmão Pedro Gomes, pela conversa, que foi realmente edificante, né? E é isso. Vocês querem deixar aí suas considerações finais? Podem ficar à vontade. Perfeito. Para mim, como o João disse, muito edificante, né? Eu saio daqui, porque é bom quando você cita, né, algo, uma forma que você enxerga, mas também que você lembra de coisas que você passou ou de situações que te levam a viver essas virtudes, né? Então isso nos edifica, como o João aqui trazendo essa lembrança, né? Acredito que para você lembrar disso, né, da situação que você viveu, é ainda mais edificante para você. Então, fico muito feliz e creio que o próximo será pedrada. Pedro Prado, considerações finais? Amém. Também faço as palavras do Robert as minhas, né? Eu saí muito edificado aqui, e as experiências, né? Essa conversa em si me fez também refletir em perguntas que eu não fazia para mim mesmo, né? Sobre a fé, sobre a caridade, né? Nós conversamos aqui e falamos, rapaz, eu nunca parei para pensar em questão disso. Eu nunca fiz essa pergunta para mim. Quando o João mesmo falou sobre o que é a vida, né? O que seria a fé em nossas vidas? Porque a gente fala, às vezes, no nosso meio aqui evangélico, meio cristão, nós falamos sobre fé, falamos sobre caridade, mas parece que nós não paramos para refletir mesmo exatamente o porquê disso, o porquê daquilo. Uma conversa. Como eu vivo isso, como eu posso exercer isso, será que eu estou exercendo isso mesmo? E aqui, nós conversando aqui, falando, rapaz, nossa, tem muita coisa que eu nunca parei para pensar. Às vezes era tão vazia a minha ideia de fé, a minha ideia de caridade. Agora, hoje aqui nessa conversa, eu posso dizer que eu posso sair daqui com um pouco mais de ciência do que é isso, né? Amém. Porque a gente nos força a pensar, né? Nós dialogando aqui, fazendo esse diálogo, nos força a pensar um pouco mais. Muitas vezes a gente é preguiçoso de pensar mesmo, né? Então, fica essas considerações também, que Deus possa abençoar todos que estão ouvindo, que possa ser de edificação para todos vocês que estão ouvindo também esse diálogo, esse podcast, essa conversa que estamos fazendo aqui, que vocês aí possam receber essas palavras que aqui nós falamos, que possa contribuir para vocês também, para a edificação de vocês que estão ouvindo e assistindo a esse podcast. Amém? Amém. Pedro Gomes, considerações finais? Amém. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, pelo convite. Aprendi muito, né? A gente ouve, né, novos pensamentos, novas ideias. E a sensação que eu tenho, assim, né, de despertamento, né? De, nossa, rapaz, eu preciso fazer mais, né? Preciso viver mais isso. Né? Às vezes a gente ouve algumas pregações, alguns momentos como este, né, que a gente pensa mais um pouco, mais calma.
a gente vê as histórias, a gente pensa, né? Rapaz, se tomar cuidado, tem que converter de novo, né? Para começar do começo, voltar a fazer tudo que a gente fazia, né? E é isso, né? Eu espero os irmãos aí na segunda parte. Espero você também aí que está nos assistindo, não perca a segunda parte para ficar você aí, fazer parte aí dessa conversa, amém? Amém. Amém, glória a Deus por isso. Muito obrigado pela sua atenção, por nos acompanhar aqui em mais um episódio. Novamente, esperamos que tenha sido para a edificação de cada um, assim cremos. Foi um papo muito produtivo. Cara, sensacional. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.